tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, daqui a pouquinho nossa roda da fofoca, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos e seus bafões, Alessandro Lobianco do Rio de Janeiro, com o lado carioca da Tarde é Sua. Mas nossa primeira página é um assunto muito delicado hoje, gente, porque a gente vai falar de uma atriz global, não é? Que o filho foi dado como desaparecido e, na sequência, dado como morto. E isso vem provocando uma série de desdobramentos que atingem a família como um todo, né? Como um todo. Então, daqui a pouquinho, o Alessandro Lobianco, ele vem direto do Rio de Janeiro, vai falar pra gente quem é essa atriz global, porque, né, como que esse filho foi dado como desaparecido, dado como morto. Será que se não colocar e jogar essa notícia para a mídia, esse filho não aparece? Porque ele era presente e ele chegou a dar muitas entrevistas. Como é que, de repente, alguém some assim, some no ar, pode ser dado como morto e inclusive, a justiça entrar nessa história e resolver fazer até uma partilha de bens? Como é que pode uma coisa dessas, não é? Essa história está intrigando muita gente, essa história é alvo de uma investigação por parte do Alessandro Lobianco, investigação jornalística, não tem nada a ver com investigação policial, aquela coisa de conversar com as pessoas, tentar encaixar as peças no tabuleiro, não é? Entender o que possa ter acontecido, falar dessa atriz global, até onde, não é? Essa mãe influenciou um filho nessa vida, como é o relacionamento desses dois, ou como foi durante muitos anos o relacionamento desses dois, para que de repente as coisas pudessem ter chegado a esse ponto em que elas chegaram. Então é uma coisa que realmente vai mexer muito com o coração dos fãs dessa estrela e mexe muito também com todo mundo, porque é um caso recheado de pontos de interrogação, e o que a gente mais quer é que as coisas sejam resolvidas e bem resolvidas, e que o público que sempre acompanhou e sempre prestigiou o trabalho dessa grande estrela de primeiro time da Rede Globo de televisão, possam, não é, saber do desfecho dessa história, que possa de fato ter um desfecho essa história. Por isso eu particularmente, isso é uma opinião só minha, eu acredito muito que esse caso vindo à tona, como vai vir hoje aqui através do nosso programa, a gente possa ter notícia sim desse rapaz, a gente possa sim localizá-lo e quem sabe Deus, não é, convida, porque essa história desaparece, depois é dado como morto, que procuraram, nunca acharam. Peraí, gente, né? Vamos jogar de novo aí, vamos fazer com que o máximo de pessoas tome conhecimento dessa história, para que, de repente, quem sabe, milagres acontecem. Às vezes muita gente é dada como desaparecida, depois é dada como morta, mas está aí pelo mundo e acaba aparecendo e acaba solucionando uma série de coisas que ficaram pendentes na vida. Esse pode ser o caso sim, né? Por isso que eu achei que seria legal. A nossa direção aprovou que o Alessandro Lobianco levantasse essa história e a gente pudesse jogar no ar para vocês. Quem sabe a gente acaba ajudando, acaba trazendo de volta uma pessoa, ou pelo menos sabendo do paradeiro dela, né? E a família possa, enfim, ter uma solução para esse ponto de interrogação gigante que já está levando a uma situação radical aí, envolvendo até a justiça. Então é importante que isso de fato seja esclarecido, que todo mundo tome conhecimento de todos os detalhes e que, se esse rapaz estiver por aí, Deus queira, não sei porquê, boto fé que isso aconteça, ele possa aparecer e explicar também para a gente por que esse sumiço, não é? Por que esse desaparecimento assim, sem mais, sem menos, as pessoas não ouviram mais falar dele, nunca mais deu nenhuma entrevista, sumiu no mundo, desapareceu e de repente as coisas tomaram o rumo que tomaram.
né? Foi o relacionamento com a mãe, é isso que deixou nele algum tipo de trauma, algum tipo de tristeza absurda, que ele não conseguiu lidar com essa situação e resolveu sumir de circulação, né? Sumir de circulação é muito diferente de repente ninguém mais saber o paradeiro porque ele teria morrido. Não é a esse ponto que a gente quer chegar de maneira nenhuma. O que a gente quer é uma resposta. E se Deus quiser, como eu falei na abertura do nosso programa, uma resposta muito positiva. A gente vai ouvir daqui a pouco também a opinião do Vladimir, a opinião do Tiago, a opinião do Felipe, não é? Porque eles também vão tomar conhecimento desse caso agora. Com a explanação, com a explicação que o Alessandro Lobianco vai dar para a gente, como ele vai contar tudo isso em todos os detalhes. Então aí vai ser melhor até para a gente poder se posicionar e levar, quem sabe, um choque de realidade com essa história toda, porque o tempo passa e você acha que as coisas já ficaram lá no passado, já foram resolvidas, ou então aquele velho ditado, o que não tem remédio, o remediado está, vida que segue, aquelas coisas que a gente sempre fala, que servem como um consolo e também como uma alavanca, para que a gente vá em frente mesmo e não fique parado, estacionado na vida. É proibido, né? Parar na vida, como a gente sempre fala também. Então, vamos esperar direitinho essa explicação, vocês vão saber quem é essa estrela global, não é? Quem é esse filho que tanta gente acompanhou o crescimento dele, a história dele, e de repente, olha aí, a estrela global com a Hebe Camargo, que gostava demais dela, aliás, o Brasil inteiro gostava demais dela, acompanhou toda a história dessa grande estrela e de repente, né, acontece uma coisa dessas com o filho e as respostas não vêm. E não vêm há tanto tempo, há tantos anos, que a justiça se pronunciou, a justiça deu o rapaz como morto, né? Vamos então começar a puxar o fio dessa meada, ver se a gente chega em algum lugar em que alguém não tenha conseguido chegar ainda e se consiga uma resposta sobre isso. Então eu vou chamar direto do Rio de Janeiro o nosso repórter Alessandro Lobianco, que vai começar a contar essa história pra gente. Boa tarde, viu, Alessandro? Essa tarefa não é muito fácil não, né? Aliás, não é nada fácil. É verdade, Sônia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os meus colegas aí da bancada, todos que nos assistem. Uma história super intrigante para a Justiça, Sônia, e que a Justiça tentou esgotar todas as formas possíveis de diligências para saber se esse rapaz poderia ser encontrado vivo e o caso fosse solucionado de uma forma mais amena e na base do diálogo. Mas o caso é tão intrigante, Sônia, e tantas coisas foram tentadas por parte da Justiça, que isso arrastou o processo 19 anos, Sônia. Demorou 19 anos, gente. 19 anos para ter uma solução e, como você falou, é bom reforçar, houve uma discussão até muito grande entre eu e as pessoas que eu conversei antes de levar essa pauta para vocês, até no sentido que é realmente o que você falou. Alguém olhando essa matéria, de repente, esse rapaz de fato pode aparecer, e isso não é uma hipótese descartada. Não é, e não se e o que é muito importante também para essa família, Sônia, caso de fato ele esteja morto, né, ele tenha acontecido algo trágico, ele tenha vindo a falecer, que alguma terceira pessoa que saiba e tenha essa confirmação, tenha esses detalhes, procure, né, ou a Justiça ou a família, para que possa dar também uma tranquilidade, né, porque é muito ruim a gente saber que alguém está sendo dado como morto, porque não há respostas, não há nenhum indício de onde essa pessoa esteja, mas também não há nenhuma confirmação concreta sobre esse falecimento. Então é uma agonia que já se arrasta 19 anos. Como você falou, a Justiça tem que andar, né? Ela não pode parar e esperar. Então é realmente uma artista, Sônia, que foi muito famosa, fez muito sucesso e envolve uma partilha de bens, né? Uma herança deixada aí, que foi esse próprio filho que entrou na Justiça para ser o inventariante. Sim. E um detalhe curioso, Sônia, quando ele entra na Justiça para ser o inventariante desses bens, ele tem até um conflito ali judicial, porque o que se ventilava na época é que ele foi adotado, mas
adotado, mas não sabia se era aquela adoção de consideração, né, que pegou para criar sem ter os documentos e tal, então isso deu um entrave na época que ele pediu para ser o inventariante, mas foi legal, foi tudo documentado, a adoção foi via judicial, então foi uma coisa fácil incluí-lo como o inventariante. Mas uma surpresa, Sônia, logo após a justiça aceitá-lo como inventariante e iniciar o diálogo da partilha, essa pessoa vendeu a casa da mãe de uma forma ilegal, sem inventário, com parte do dinheiro. Isso é o que a justiça conseguiu apurar até hoje. Essa pessoa comprou uma casa numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade violenta, com um histórico de violência, com histórico de tráfico. E logo depois que essa pessoa mudou para lá, nunca mais foi dado qualquer notícia acerca dessa pessoa, desse filho. Então, o que acontece? Por que ele foi reconhecido, Sônia, como morto? Porque, paralelamente a esse processo da partilha, esse filho dessa grande artista, ele tinha 2 filhos. Essa grande artista tinha 2 netos. E a mãe dessas crianças se desesperou também com o sumiço desse pai, e numa vara da infância e juventude, entrou dando ciência que o pai estava desaparecido e pediu ali um processo de pensão. Então correram 2 processos paralelos tentando achar esse rapaz. E a vara da infância e juventude também, depois de anos, conseguiu ter um parecer com base em todas as pessoas que eles conversaram, mas que não é uma coisa conclusiva, concreta, como a gente falou, mas ter um parecer de que essa pessoa não tem mais diligências a ser feita para que essa pessoa apareça. Tudo já foi feito. E como o processo de paternidade, pensão, é uma coisa que tem que andar mais rápido para não prejudicar os filhos, ele foi dado como morto. Essa vara informou para outra da partilha, olha, o nosso processo foi encerrado dando ele como morto. E isso foi numa época em que essa outra vara ali de partilha já estava completando 5 anos ininterruptos de busca sem nenhum sucesso. Então o juiz dessa vara da partilha entendeu o seguinte: mediante a informação que tivemos da outra comarca de que ele está morto, mediante todas as diligências que nós já tentamos, nós vamos reconhecer esses 2 netos como herdeiros legítimos. Mas uma coisa boa. Quê? Desculpa, Sônia. Herdeiros do quê, se ele vendeu a casa? Herdeiros de todos os bens que ela construiu ao longo da carreira dela. Porque agora que esses netos foram reconhecidos, que vai ser feito agora de fato, sabendo quem é o inventariante legal, uma arrecadação de bens dessa pessoa. Agora sim que vai ser começado a arrecadar conta bancária, tudo que está no Banco Central, tudo que possa ter atrelado. Isso não foi feito até hoje, porque há 19 anos que a Justiça busca saber o inventariante legal para reportar todos esses dados para o inventariante. Como não tinha inventariante, a Justiça não começou a gastar diligências e toda esse processual em face disso. Agora isso vai começar a ser feito. O que se sabe até agora, Sônia, é que de antemão a Justiça, como já teve conhecimento que essa casa foi vendida de forma ilegal por esse filho, a Justiça já conseguiu recuperar essa casa. Essa casa agora já vai para esses netos, mas agora vai ser iniciado um trabalho mesmo de arrecadação total de bens e patrimônios dessa artista, porque ela teve um tamanho muito grande nos anos 70 e 80 dentro da televisão, dentro da Rede Globo. Então a Justiça entende que deve haver sim um patrimônio que vai começar arrecadado agora, né? Uma grande preocupação é: será que esse filho está vivo e ele tinha conhecimento desse patrimônio e de alguma forma teve acesso e por isso desapareceu? Sim. Um indício que a Justiça teve, Sônia, é que tratava-se ali na época que ele pediu o inventário de uma pessoa que estava tendo sérios problemas com dependência química, com drogas. Nisso. E esse é um elemento importante para a Justiça poder desconfiar que tudo leva a crer que, de fato, ele possa ser dado como morto, porque são 5 anos, Sônia, sem notícia alguma. Na verdade, 5 anos de diligências, porque que a família tenta localizar
já estamos indo para 19 anos. Então é um tempo que realmente a justiça entende como confortável para dar essa pessoa aí como falecida, Sônia. Certo. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui a opinião dos nossos convidados, antes da gente revelar o nome dessa atriz, do filho dela. Ela tinha um grande amor por esse rapaz e, sei lá, depois dessa história, você fica pensando, se ele vendeu uma casa ilegalmente, que agora já está recuperado, né, para os filhos dele, para os netos da atriz, talvez seja aquela coisa de sumir no mundo para não ter que prestar contas à polícia mesmo, não ter que se acertar com a justiça. Realmente, eu lembro de históricos de droga, de dependência química, isso talvez possa ter levado a um fim violento, a gente não sabe, essas dívidas com traficantes, ele tinha mudado para um local de muita violência também, isso já é informação da polícia, pode ter sido determinante para uma perda de vida mesmo, mas ainda acredito que ele possa de fato estar vivo. E agora que a história vai tomar uma outra dimensão, quem sabe ele até possa repensar, se estiver vivo, resolver aparecer e, né, se mostrar para os filhos, acertar a sua vida aí, as contas com a justiça, se tiver que fazer isso, botar tudo nos eixos. Mas isso é só minha opinião, é só achismo. Boa tarde, Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Uhum. Olha, se for realmente quem eu estou pensando, há uma morosidade aí em todo esse processo, já vem de alguns anos essa história, tem essa questão da adoção e, querendo ou não, se a pessoa acaba se desfazendo de um bem que está num processo de inventário, é um crime. Vai ver se não se desfez dos outros. E se Esse for é o um grande caso problema. clássico de dependência de drogas, você vende até sua alma, você vai vendendo tudo que você tem. Talvez tenham sabido só da casa. E agora que vão mexer no patrimônio da atriz, que eu me lembro não estava muito mais em boas condições financeiras, acabam descobrindo que não existe esse patrimônio. E o pouco que né? tem pode ter sumido. Pode ter sido vendido Tem também, multa, né? vai muito dinheiro em todo esse Sim, processo, tem a sim. questão judicial, enfim, vai dar pano para manga essa história. Uma questão importante de ressaltar é que isso foi levantado no processo, Sim. que talvez essa atriz ali no final, ali, ela não estivesse em boas condições financeiras. Mas o grande problema é que esse filho, ele detinha todo o patrimônio intelectual dela até então. Então, nenhum dinheiro pôde ser feito depois com o intelectual dessa pessoa, porque esse filho também desapareceu, né? Entendi. Que coisa, né? Tiago Rocha. Olha, se os colegas escritores tiverem 100 ideias, né? Porque hoje a gente vê muita... Olha, esse é um longa-metragem, isso é uma novela que dura um ano. A própria história dela Né? é uma novela, né? Então, assim, quanta coisa vai acontecendo, a gente sabe o quão difícil é você vender uma casa, vender um carro, você tem que... Passa no cartório, passa aqui, passa lá. Como é que conseguiram fazer tudo isso? Exatamente. Né? Como é que conseguiram juntar todas essas histórias? Porque assim, passou, né? Alguém comeu bola no meio do caminho. Porque se não podia, como é que fez, efetuou? né? Como é que fez? Então, assim, eu tô doido para saber. Eu não tenho ideias. Nessa foto aí, é que depois vocês falaram que já é uma mulher que já faleceu, uma atriz Sim, que já faleceu. sim. Eu falaria Cristiana Oliveira. A Se eu- Cristiana Oliveira Não, tá viva. Não, eu sei foto, disso. pela foto, tá né? vi- Que susto. Não, mas naquela foto, Entendi o que pelo você falou. vulto, eu falei assim, gente, será que tem alguma Será coisa que a Cristiana acontecendo com a Essa Cristiana lembra, né? Oliveira? Não, graças a Deus, não. né? Mas graças a Deus não é a Cristiana Oliveira. Não é. Felipe Campos. Boa tarde, Sônia. Boa querido. tarde para vocês. Eu não tenho a mínima ideia quem seja. Tá. A mínima ideia. E assim, eu acho que essas histórias, elas acontecem em todas as famílias. Toma uma notoriedade maior, óbvio, porque se tornam artistas e isso acaba vindo a público, né? Mas eu acho que, eu não sei exatamente quem é, mas nós sabemos que droga é um assunto complicado. Você acredita Né? nesse caminho para essa Eu história? eu acredito porque pelo que o Alessandro contou, todas essas escapatórias, essas escapulidas, vamos dizer, isso tem muita questão, assim, parece
ou algum vício, entendeu? Sim, Pode ser isso, pode ir para o alcoolismo, pode ir para a droga, enfim, mas isso tem algum tipo de dependência, explicaria é. uma situação absolutamente resolvida aos olhos da justiça, mas não aos olhos, né, de quem acompanha essa história, porque o E dá-se jeito em tudo hoje em dia. Exatamente. Mesmo que seja algo que seja patrimônio de alguém que não está mais aqui, as pessoas conseguem, de uma maneira ou de outra, driblar aí, os meios legais para favorecimento próprio. Agora, o que me chamou a atenção foi a história de dado como morto. Justamente porque a polícia fez 5 anos de diligências, o Alessandro pode repetir esse trecho da história, e nada, nenhuma pista. Não consegue se a localizar. gente na verdade, Sônia, é quase 10 anos de diligência e 5 anos de uma comarca. E aí uma outra comarca ficou aguardando o trabalho que uma já tinha iniciado, quando viu que não estava dando resultado, iniciaram. Então foi um longo tempo de diligências, e a conclusão mesmo, Sônia, depois dessas diligências, ficou 2 correntes ali entre a justiça e os policiais envolvidos aí nessas diligências que eu conversei. Uma, ele tinha problemas com drogas sérios, então isso pode suscitar que talvez tinha dívidas, né, em relação a isso, e também isso tudo acontece num momento em que a mãe pedia pensão, pedia regularização desses filhos, então há uma corrente que acha que, olha, ele pode ter vendido a casa para se livrar disso tudo, pagou a dívida, ficou com parte do dinheiro, e para não ver filho, sumiu, desapareceu. Agora, tem uma corrente também, que é principalmente na Polícia Civil, que não descarta o fato, né, de depois dele ter se mudado aí para essa comunidade, como ele já enfrentava problemas aí com drogas, que isso possa ter acontecido uma coisa mais séria mesmo, né? Então tem essas 2 correntes. O que a gente espera mesmo, e é o que você reforçou na abertura, é que essa matéria talvez possa fazer com que alguém que saiba, ou o próprio, apareça e dê uma luz melhor, né, sobre o que possa ter ocorrido. É verdade, porque acontece esses tipos de casos com toda certeza. A gente tem até hoje não resolvido o caso da Priscila Belfort, ou Patrícia, né? Priscila Belfort. Então, a irmã do Vitor Belfort, que é Priscila mesmo, né? Que até hoje não se sabe. A menina desapareceu no mapa, já se fala mesmo em assassinato, mas nunca houve uma coisa concreta, nenhuma coisa oficial. Prova concreta indicando nada, né? Nada. Eu ia fazer simplesmente sumiu, nenhuma pista, nada. Porque eu iria da forma mais simplista. Não tem atestado de óbito. Aí você já deu esse exemplo. Não tem. Entendeu? Porque assim, a forma mais simplista procura o atestado de óbito. Tudo foi feito, né? Tudo foi feito. Até escavações, terrenos apontados, áreas vasculhadas, nada. Agora, no caso dessa atriz, se for essa daqui... feitas com pessoas ali dessa comunidade que também não se sabe se elas não falam nada porque realmente tem medo de falar algo ou porque realmente não se sabe mesmo. Mas o que se entende é que a casa dessa pessoa estava lá e que ele não levou nada também. E é isso que intriga, né, a justiça. Porque se ele tivesse desaparecido levando os bens, não tem roupa, levou objetos, né, talvez ele realmente foi para algum local. Mas tudo estava lá, né? Então é uma coisa que intrigou muito. Há 19 anos isso intriga a justiça. E é como você falou, Sônia, a justiça não pode parar, né? Isso tem que andar. Exatamente. Então o juiz até ressalta nessa decisão que ele deixa bem explícito, dada as notícias, né, dada a informação que chega ao juízo de que ele estaria morto e dado a 5 anos de diligências esgotadas, defiro o reconhecimento para os netos do inventário. Certo, quer dizer, os netos da atriz, nesse sentido, estão amparados. Vai haver um inventário. Agora, resta saber se existe um patrimônio para ser dividido entre os 2 filhos, né, do rapaz que desapareceu, que era o filho. Se não tiver, seria só a casa que eles conseguiram aí, graças a Deus, recuperar. De volta, já alguma coisa.
pela dimensão da atriz, há uma expectativa grande que haja algum patrimônio aí, né? Porque realmente contas bancárias, isso tudo ainda não foi vasculhado de uma forma mais profunda. Isso vai ser feito agora, já que se sabe quem é o inventariante e a quem isso deve ser reportado. Tá Ela certo. deve ser muito famosa, porque Muito. só Sim, senta no muito. sofá da Hebe Camargo uma pessoa sim. que é muito famosa. Verdade. E acabou de passar ali do lado uma foto dessa Dela atriz com a Hebe Hebe. Camargo. É verdade mesmo. Até hoje as pessoas procuram sobre, se for essa atriz, nas redes sociais. É verdade, assim. Desperta interesse, E faz fim de tempo que ela vida faleceu? Muito triste, um fim de vida muito triste, um fim de vida muito sofrido, por isso que eu não acredito, gente. Olha, Que que ela tenha tenha patrimônio. deixado um Faz tempo que ela patrimônio faleceu? ou uma 19 coisa anos. representativa. 19, né? 19 anos, né? Ou 20 anos, uma coisa assim. Nossa, bastante A 19 que ele sumiu. Porque eu me lembro que logo depois da morte dela, ele ainda veio a público, ele deu uma série de entrevistas, ele não se conformava com a morte da mãe, e ele falou muita coisa naquela época, por isso que, né, você estranha uma coisa dessa, ele estava muito ativo. Ela tinha um histórico de dependência de drogas, sim. Ela tinha. De repente, você convive com alguém assim, acaba tomando o mesmo caminho. A gente nunca sabe. Ela só tinha esse filho. verdade, ela só tinha, Só esse, tinha esse filho. filho. Ela só tinha esse E era da filho. Globo? Era da Globo. E ela Era faleceu da do quê, Globo. Sônia? Então, daqui a pouquinho nós Ela- vamos ela- saber. Posso falar? Pode? O motivo do falecimento é uma pista boa. Ela faleceu em maio do ano 2000 de um câncer, 2000. mas sabia-se também que ela era portadora de uma doença mais grave, né? ela que possa foi. também ter complicado ali a situação do tumor. Exatamente, porque ela foi a primeira mulher com diagnóstico de AIDS no Brasil. Ah, já sei quem é. Ela foi a primeira mulher com esse diagnóstico. Então, pode falar quem é. É a querida e saudosa Sandra Brea. A Sandra Daí, Brea. a Sandra Depois de Brea. 19 anos, chega uma resolução aí pro inventário da Sandra. Essa é uma Tão decisão linda, né? recente, já Muito saiu linda. esse ano, né? Então agora as coisas vão começar a caminhar aí para essa família que há 19 anos aí luta por uma solução judicial para esse caso. A gente entende que foi uma morosidade muito grande da justiça, mas é porque realmente depois que a justiça dá uma pessoa como morta e essa pessoa aparece, há todo um transtorno judicial. Então, pelas pessoas que eu conversei, a justiça preferiu ser bem cautelosa com isso. E agora fica uma ressalta, né? A justiça fala, né? Claro que a gente quer que ele apareça vivo, que esses filhos possam ter de volta esse pai, mas uma coisa é fato também, ele vai precisar se explicar, né, judicialmente, porque por esse sumiço, tudo. Então é o que as pessoas ressaltam, por mais que ele não apareça, é que qualquer pessoa que tenha convivido com ele ou saiba Possa dar onde ele qualquer estiver, informação. que dê informação, que fale, porque no final vai ficar tudo bem, né? No final ninguém vai ser preso, no final vai ficar tudo bem, né? O que as pessoas querem é só saber a verdade mesmo, e por isso foi levado em consideração a importância que a nossa matéria teria aí a nível nacional de poder ajudar nesse sentido a desmistificar mesmo as respostas que nem a justiça está encontrando até hoje junto à Polícia Civil, Sônia. Tá faltando a gente dar o nome dele, né? É o Alexandre, o Alexandre Brea. Brito. Brito, isso, Alexandre Brea Brito. Ele está realmente desaparecido há muito tempo e como no caso da Priscila Belfort, que você citou, Sônia, não há nenhuma pista, né? As únicas pistas que tem é que ele vendeu a casa e se mudou para essa comunidade. A partir daí, não teve mais informação sobre ele. Vocês mostraram um despacho, é isso? O que é esse documento que vocês jogaram aí na tela? Pode falar, Alessandro. Esse documento, Sônia, é o despachozinho do juiz falando, né, que foi informado pela outra comarca de infância e juventude que ele estaria morto por todas as diligências que já foram feitas lá, que batem também com as diligências deles, e que reconhece então aí os netos, né, como herdeiros aí dessa partilha, né, como inventariantes aí, para que isso possa ser solucionado, pelo menos no que compete aos bens
e ao direito de propriedade intelectual da Sandra. É verdade. E só uma coisa também, porque tem gente que fica tão encrencado, mas tão encrencado na vida, que resolve sumir no mundo mesmo, rompe com tudo, com toda uma existência e recomeça em algum lugar e não quer mais contato, não quer mais saber de laço, acabou. Viu, Thiago? Daí E pra com um ano trás, só, né? mas aí era um E isso que período você sabático. falou, Sônia, é muito importante, porque eu conversei com alguns juízes da vara da infância para saber primeiro se isso era comum. E ele me falou o seguinte, que essa questão da pessoa desaparecer e recomeçar a vida em outro local, isso é uma coisa que pode ser atípico aqui pra gente, pro mercado de celebridades, esse campo. Mas para pessoas que não são conhecidas, ele falou que lá são trocentos casos. Isso é muito comum mesmo. A pessoa, ele falou, olha, a gente tem muitos casos aqui, ou de pais que se matam porque não aguentam a pressão de assumir a família, ou também desaparecem, eles mudam, muitas vezes pegam dinheiro, vão para outros países ou vão até para locais no interior do Brasil, mas que tirando a esfera das celebridades, isso é muito comum acontecer, Sônia, como você falou. E a gente lembra que a perda da mãe foi um baque muito grande para ele, lembra? Para ele e para o Brasil inteiro, né? E o que chama a atenção, o curioso é o seguinte, existem duas possibilidades, essa dele ter dado, sido como morto, ou então mudou de identidade. Porque como é que a pessoa fica 2 décadas sem votar, sem um auxílio do governo, sem uma conta bancária, sem tirar uma carteira de habilitação? Fizeram todas as diligências. Gente, tudo que está passando pela nossa cabeça, como é que você vive 20 já anos? passou pela cabeça da polícia, né? já foi Quando fala diligência, é porque todas foi as possibilidades. Todas as investigações. Agora, me atentou, aquele Manuel da Costa, É o neto que está no despacho aí, não é? Que é o filho dele? Que tá deve ser o inventariante. Ali, ó, Manuel Jesus da Costa, né? Inventariante, o senhor. Esse aí é o neto? Sim, são 2 netos que foram reconhecidos. Tá. Que idade tem? Porque eles também não devem ser adultos ainda, né? Uma, eu posso divulgar o nome porque ela já completou a maioridade agora, que é a Raíssa. Sim. O outro, a gente não pode falar porque ele ainda é menor de idade. Então, por isso que também isso foi muito difícil eu ter acesso a isso. Demorei um pouco, Sônia, porque tinha essa parte da vara da infância e juventude e como envolve o menor de idade, teve muita coisa que a gente não teve acesso por meio do processo que a gente, de forma alguma, vai quebrar sigilo com o processo envolvendo o menor. Então, foi procurar fontes e policiais envolvidos nas diligências para a gente conseguir amarrar essa história e trazer esse caso para cá hoje. Tá, e lembrando, né, porque ela sempre vai ser lembrada como uma estrela da Rede Globo de televisão, mas o final de carreira dela foi vivido no SBT. Né? Quando ela deixou a Globo, foi para o SBT que ela se transferiu. Ela não está aí ao lado da Hebe à toa, não foi uma liberação da Globo para ela ir para o programa da Hebe, não. Ela já era também uma estrela do SBT. O Elias, nosso diretor, trabalhou com ela, dirigiu também a Sandra Breia no SBT. Ela fez linha de shows, não é? Não me lembro se ela fez novela, mas ela fez linha de shows na própria. Mas aí ela já estava ficando absolutamente esquelética, muito debilitada, ela foi perdendo a capacidade de trabalho realmente, foi se afastando e aí ela ficou só cuidando da saúde mesmo até o final. E não foi um final de vida nada fácil para ela, de verdade. Sônia, só para esclarecer que eu tive aqui a informação de uma fonte judicial que o José Manuel da Costa, que está aí nomeado, né, retiro do José Manuel da Costa, né, o título de inventariante, ele foi um nomeado judicial, porque como o rapaz ainda estava desaparecido e não havia ainda ninguém, a justiça fez o inventariante judicial ali só para ter ali alguém até o caso todo ser solucionado. Então esse José era um representante da justiça ali para que pudesse ali a coisa começar. Para poder representar a família e poder deslanchar o processo. Tá certo. Isso, como se fosse um advogado ali representando, Sônia. Tá certo, então. Então a gente deixa no ar o nome completo dele, que você pode repetir, não é? Filho de Sandra Breia, 19 anos aí desaparecido, todas as diligências foram feitas por parte da polícia, por parte da justiça, depois do desaparecimento foi dado como morto, mas os netos reconhecidos com direito ao patrimônio da estrela. Resta saber se esse patrimônio existe, pelo menos
anos. Uma casa que o filho dela tinha vendido ilegalmente após a morte da Sandra, essa já foi resgatada pela justiça, mas ele nunca mais apareceu. Para fechar o assunto, Sônia, diga. não, você falou que ele deu algumas entrevistas na época, né? Qual era o teor das entrevistas? Era assim? isso, era lamentando extremamente a morte da mãe. É, Saudades. E bastante desorientado mesmo com o futuro, E ele queria sem que ela. a herança dela, parte, fosse utilizada para a criação de uma fundação De uma com o nome fundação, dela. exatamente. Tem isso também. É. Esse era um E ele último desejo queria dela. se Em envolver. vida, porque é de uma época aí dos anos que eu já não peguei tanto. Em vida, esse filho, eles tinham bom relacionamentos ou na época Tumultuado. tinham notícias, alguma coisa Tumultuado. de conflito entre os dois? Um relacionamento tumultuado, mas de muito amor. Mas assim, bastante tumultuado, porque ela tinha um temperamento muito forte, agravado também pela dependência, agravado pela doença. Então as coisas não foram nada fáceis para ambos. Mas é claro que ele preferia assim, tendo a mãe dele do lado, coisa que infelizmente não aconteceu. Obrigada, Lobianco. Sei que daqui a pouco você volta. Você tem uma outra notícia bomba aí, mais um caso. Que Temos já, uma já... bomba envolvendo aí 600 mil reais, Sônia. 600 mil reais, então que bomba, 600 mil realmente, reais. uma bomba. Daqui a pouco, Alessandro Lobianco, lá do Carioca, do A Tarde é Sua, de volta aqui ao nosso programa. Ontem, o Tiago Rocha terminou o nosso programa, praticamente terminou o nosso programa, falando do Aguinaldo Timóteo, né? Exato. E Foi em Felipe, que pé né? está Fui essa eu. situação? Foi Fui você? eu, Pensei que fosse o Tiago. Fala, Felipe, então. Então, na verdade, ontem, quando nós já estávamos terminando o programa, Foi. aí eu recebi a notícia, foi dado em primeira mão aqui por nós, Sim, né? por você. Que o Aguinaldo Timóteo teria passado mal na Bahia e estava sendo encaminhado para o pronto-socorro. Isso realmente aconteceu, mas nós não sabíamos da seriedade da história. E hoje, conversando com alguns amigos, enfim, até mesmo com os próprios filhos do Aguinaldo, diz que o caso dele é bem sério, Sônia Abrão. Ele saiu da cidade onde ele estava, que Barreiras. era Barreiras, foi transferido para Salvador. Ele entrou com um quadro de 24 de pressão, Alto. muito alto, e depois isso foi abaixando. Tadinho, olha lá. Porém, o que acontece? A pressão dele não estabiliza. Então, ou a pressão Essa dele fase é muito desce crítica, muito, ela cai, ou ela sobe, chega a ter picos de 19. Isso foi o que eu conversei com o filho dele um pouco antes da gente entrar aqui no ar. Tá. Ele foi encaminhado através de um avião do próprio governo do estado da Bahia, que disponibilizou, através que nós sabemos que o Aguinaldo sempre foi um grande político, nossa, né? então ele tem muitos contatos, e então disponibilizaram, fizeram toda a transferência dele aí para um hospital na capital, em Salvador. Porém, se não resolverem a questão lá em Salvador, o governo também já liberou um avião para trazê-lo para São Paulo. Ah, para São Paulo, Pra São não é Paulo. pro Rio? Não. Tá, para São Paulo. Para São Paulo, caso eles não consigam ou não conseguem interceder ou realmente estabilizá-lo, Acho que ele precisa eles vão de mandar mais realmente recursos. ele para São Paulo. Ele entrou o que eles chamam de um pré-infarto. Não chega a ser um infarto, é um pré-infarto. Então, quer dizer, ele teve todas as sensações, ele começou por fora, ele teve sudorese, ele começou a se sentir mal, mesmo, muito né? mal. Cancelou a agenda, E aí claro. já foi rapidamente para o pronto-socorro. Aí é o vídeo onde ele ainda estava no hospital em Barreiras, ainda ele não tinha sido transferido para o hospital em Salvador. E aí eu tentei alguma coisa, enfim, falar ou pedir um vídeo para ele, até porque o nosso público aqui na Tarde é Sua é muito grande e gosta do Aguinaldo Timóteo. Ele está sempre, a casa é dele, né? Meu Deus do Então, céu. assim, a imensidão de directs que eu recebi, acredito que vocês também, querendo saber do próprio Aguinaldo, entrei, mas infelizmente aí eu não consegui mais contato e ele já estava realmente no trajeto. Tá. A nossa produção, acho que conversou com o Timotinho, né, que gravou um vídeo aí pra gente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá. Boa tarde, colega da mesa. Aqui é o Timotinho. Vamos lá. O Timóteo está em Barreiras, agora, onde foi seu primeiro atendimento, devido à situação que ele teve pressão alta, devido à vida dele corrida,
devido aos shows que ele tem feito constantemente pelo Brasil. Agora, a real situação é o seguinte, essa unidade não vai poder atender ele de uma forma mais precisa. Conseguimos um contato com o governador da Bahia, o governador disponibilizou um jato ou um avião com uma unidade hospitalar. Vai fazer a transferência agora à tarde do Aguinaldo para Salvador. E ao chegar em Salvador, ele ser medicado, o hospital vai nos informar a real situação dele médica. Mas o Aguinaldo está sedado agora, está sob cuidados médicos e aguardando só a liberação do avião ou jato para ele fazer a transferência para Salvador. Vai ficar alguns dias em Salvador. Após Salvador, ele vem para São Paulo para se cuidar em São Paulo. Então, essa é a real situação do Aguinaldo. Está sedado, mas está bem, está tudo sob controle. E vamos aguardar. E obrigado a Sônia, a vocês aí da mesa e aos fãs e ao amigo do Aguinaldo que tem me ligado para os familiares para saber a real situação do Aguinaldo Timóteo. Boa tarde e um abraço para vocês aí. Beijão aí pro Timotinho, né? Também amigo da gente, amigo da casa. E o Timóteo tem 82 anos, vale lembrar. É um menino. E ele é um touro, né? Ele é um touro. Ele viaja o Brasil inteiro, ele faz show. Ele queria fazer show ontem. Ele queria fazer show ontem. Mesmo estando lá, ele queria fazer show. Aí já é coisa de artista mesmo, ele foi levado pelo SAMU até esse UPA, Unidade de Pronto Atendimento, lá em Barreiras. Sim. E ele tinha um show em Santa Rita de Cássia, que fica a 160 quilômetros. Quando o Felipe contou a notícia aqui ontem, ele já falou, não, eu vou fazer meu show. Imagina. Mas aí os médicos viram que a situação dele não era boa. E hoje o filho dele também veio com essa notícia que me deixou bastante preocupado, de que ele teve um princípio de AVC. Sim, por isso que ele está indo para Salvador. Também. Por isso, né? Teria sido não aquele AVC devastador, uma coisa pequena, de uma pequena extensão, mas que é preocupante, porque pode se repetir em outros pontos. E ele ainda bem que ele não esperou muito. Exatamente. Foi logo atendido. Como ele foi logo atendido, todas as medidas anticoagulantes, estabilizadores de pressão, tudo isso foi tomado para que se houvesse qualquer possibilidade de um outro, se é que esse vai acabar sendo confirmado ou não, ainda não foi, essas medidas fossem totalmente afastassem totalmente esse risco também, esse perigo. Mas ainda consciente, o Timóteo gravou esse videozinho que vocês vão ver agora, tá super correndo na internet. Vamos lá. Boa noite, não me sinto seguro, o médico também não autorizou, achou que é melhor ter precauções. Ou fazemos amanhã, ou lamentavelmente não teria o privilégio de estar com vocês. Um abraço fraterno e carinhoso do Aguinaldo Timóteo, no hospital. Obrigado. Tadinho, tá bem abatido, abalado, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele já tá no trajeto, né, Felipe? Acabou de chegar. Acabou de chegar em Salvador? Eu acabei de perguntar, e o Cícero, que é um dos filhos do Aguinaldo Timóteo, disse que o Moisés está com ele, que é um outro filho, disse que ele acabou de chegar no hospital. Eu estou pedindo o nome do hospital e, enfim, todas as informações para a gente passar aqui. Pelo menos já está em Salvador, maravilha. Daqui a pouco o Felipe, nos seus bafões, dá todas as informações dessa chegada do Aguinaldo Timóteo a Salvador para continuar o tratamento aí. Vamos falar do compadre Washington agora, como é que estão as coisas? Querem ir para outro assunto? O que vocês querem fazer? Vamos! A gente já vai chamar aí a nossa repórter Cíntia Lima, está lá na porta do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, com o compadre Washington. Ontem, final da tarde, começaram a circular as imagens da rasteira, sim, que ele levou, né, dos bandidos, de um dos bandidos, e que acabou provocando o tombo e o ferimento sério que ele teve na cabeça, a perda de sangue enorme que ele teve em função dessa queda. E olha, ele bate, mas de frente, com a testa mesmo no concreto. Tem um pequeno degrau ali em frente a essa banca. Exatamente. Ali ele tropeça no degrau. Nossa, ele leva, ele nem chega a tropeçar, ele voa. Não, a cabeça no degrau. A cabeça ele bateu no degrau. Exatamente. Muita Olha gente que judiação. maldosa, não basta levar um bem material, existe o prazer da maldade, da agressão. Né? E um monte de gente, né, Sônia Abrão? Sim, 4 pessoas contra uma única pessoa. Olha, a gente já viu que ele não estava bem, entendeu? E não é vergonha para ninguém, mas eu gravei.
com o Padre Washington lá no Pelourinho, ele fala que ele gosta de tomar um negocinho dele, né? E ele não tava, a gente viu que ele já estava mais cansado, Ele né? estava cansado mesmo. Bem exausto. Nossa, A eles pessoa já deixaram tá ele cansada, lá vem caído, 4 e meu. leva, isso é E brutal. 2 mulheres, 2 caras. sim. Assim, o que mais me chama a atenção é que muita gente na internet está falando o seguinte, porque ele estava de fogo. E o que tem a ver uma nada coisa a ver, com a né? outra? Primeiro, Ontem o Milton Menezes já falou dessa história, primeiro, né, gente? Sabe? primeiro que ele não estava dirigindo. Sim. Não estava colocando a vida de isso aí. ninguém em risco. É isso aí. Ele saiu de um Tomou a show, ele cervejinha estava dele se depois de um show, divertindo. todo Ele mundo cumpriu a faz isso, responsabilidade dele Ele cumpriu. fazendo o show. Ele estava no Um direito belo dele show. de cidadão. Nada que desabonasse. Ele estava no direito dele de cidadão, inclusive andando na rua, onde deveria ter patrulha e deveria ter segurança para ele. E quanta gente né? encheu a E cara olha dessa só o que virada acontece. cultural, Ai, que várias cena garrafas de deprimente. vinho espalhadas pela cidade, e aí onde ele foi, ele foi abordado, atacado, aí é o que a polícia chama de quadrilátero do crime, porque vai dali da Consolação até a Luz e outros bairros ali no entorno, onde há uma concentração muito grande de roubos de aparelho celular. Então ali é o quadrilátero do crime de aparelho celular. bem na porta do metrô, ali também é perigoso. Da Luz Mas aí ao já Anhangabaú. Aí já é na Faz parte na ali. São Luís, não é? Próximo da República. Próximo da Próximo da República. República. É um pouco para lá da República, porque ele foi no bar do Estadão, É. antigo, né, prédio do Jornal Estado de São Paulo, que hoje Ali voltou próximo a à ser Rua o Hotel Augusta. Jaraguá. É o final ali, Né? Martins Fontes, Martins Rua Fontes, Augusta. Anhangabaú. É por ali, Anhangabaú, por ali, onde tudo isso aconteceu. Mas o que chama a atenção mais ainda é porque eles não se contentam em Esse ato levar covarde, o seu né? bem. Né? Existe aquela história do prazer de maltratar, de agredir, de judiar, de matar, né? Às vezes as pessoas não reagem, levam um tiro Olha o no meio chute que ele da levou ideia. ali, Sônia Abrão. Nem o outro Olha o pula a chute que ele cabeça levou. dele, você viu? O outro pulando a cabeça dele. Sabe, ele Ó, não tinha, ó o olha, chute. ele não tinha condições de reagir a nada, absolutamente nada aí, né? Mesmo quando ele estava ali em pé, E o olha, casal ele que estava com ele, indefeso, saindo do restaurante? Sabe? Não tinha casal saindo com ele Eu do acho que era restaurante. alguém que Era o estava ladrão que ajudando. tinha abordado. Não, na verdade ele era? estava com 2 amigos. Ele estava com Sim. uma outra, com Tinha uma um casal, moça, que é uma loira, mas não estavam e um outro. acompanhando ele. Mas Eu acho que então, só ó, saíram nessas do imagens, bar. você vê a Atravessaram loira até o hotel, pulando, passando ali pra onde cá. era o Diário de São Paulo. Ah. Eles atravessaram o Aqui, Estadão. ó, eles já estão Ó, com você vai ele. passando aqui, ó essa loira correndo eles pra correram, cá. Eles correram. Olha, Quando viram era o que que era um estavam assalto, acompanhando ele. ele. Ficou sozinho, realmente, você tem Por isso que razão. falaram em 4 Mesmo. pessoas. 2 que saíram com ele do restaurante E 2 esses ladrões. outros 2 que foram abordar. Porque Entendi. ontem eu consegui o histórico do boletim de ocorrência. Tá, e aí? Inclusive, passei até pro Lu, enfim, e no histórico fala exatamente isso, que ele estava acompanhado com 2 pessoas, e uma delas, que acho que era produtora, alguma coisa, ou amigos, e aí eles só levaram o celular, e disse que, na verdade... Quase levaram a Na vida vida também, né? na Quase verdade, levaram assim, a vida também. os amigos que estavam acompanhando nem sabem direito se levaram o celular, ou se foi E amigos, né? extraviado, enfim. Bom, eu acho que levaram, sem sair. E para estar quase- até agora no Hospital das Clínicas, há uma seriedade nesse caso. Claro, claro. Nossa repórter Cíntia Lima está diante Tá lá, do tá Hospital lá. das Clínicas. Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa Oi, tarde. boa Boa tarde a todos. Realmente, com o Padre Washington continua internado aqui no Hospital das Clínicas. Existia, sim, a expectativa para que ele tivesse alta hoje, ficou em observação, realizou todos os exames. Acaba sendo assustador quando a gente se deparou com essas imagens, né, onde vocês estavam nossa, comentando agora, horrível. pela covardia, pela forma com que nem ele consegue pôr as mãos na hora que cai. Então, quer dizer, tão rápido é pego de surpresa. Essa situação onde a gente se sente extremamente impotente, né? Diante de uma situação de assalto, de roubo, agressividade, eles não se contentam em levar só o objeto de valor e de repente ele cai com tudo, poderia estar em estado grave, sim, numa situação muito mais delicada. Mas como eu disse, fez os exames, está em observação ainda, expectativa para que ele tivesse alta hoje, mas por enquanto as informações que a gente pode passar é que ele estava numa unidade de cuidados intensivos e que nesta
tarde, compadre Washington já estaria sendo transferido para o quarto. E aí a gente acredita que tudo se estabilizando, ficando tudo tranquilo. Com certeza não deve demorar para que ele tenha alta. Se não está sendo hoje, muito provavelmente amanhã, né? Sônia. Tá certo. A gente tem o Timóteo vindo de Salvador para São Paulo e a gente vai ter o compadre Washington indo de São Paulo para Salvador. Cada um, se Deus quiser, já num estágio total de recuperação, né, Cíntia? Ah, com certeza, Sônia. Aliás, também o estado de saúde do Timóteo, que é tão querido, quantas vezes, né, já participou do nosso programa e matérias. E ele que viaja esse Brasilzão todo, assim como o compadre Washington, para trazer alegria, para levar boa música, para soltar o vozeirão, é o dom de cada um e ambos exercem de uma maneira tão brilhante. Eles vão trocar de lugar, mas a gente espera que, lógico, o compadre acaba tendo alta, que o Timóteo, em pouquíssimos dias também, possa se sentir muito bem, com a saúde estável e continuar aí nos encantando com esse vozeirão dele que a gente tanto gosta. E o compadre com essa alegria e reverência que são bem características dele também. Exatamente. Obrigada, viu, Cíntia? Qualquer nova informação é só chamar. Aqui a gente vai ficar em contato com a polícia agora para saber se algum desses bandidos já foi identificado, se existe pelo menos alguma pista de que logo, logo eles possam estar mesmo atrás das grades, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta falando Elizabeth isso e tem é o nome da mais moça. assunto. Que moça? Da moça da loira, Da loira que Elizabeth. estava com ele, Isso. Elizabeth, não é? Bom, tá aí, a gente volta já. Tem caso de mais polícia com informações. ex-BBB. O que foi? Tem caso de polícia com O ex-BBB. ex-BBB. Meu Mas Deus do BBB, céu, hein? ex-BBB gosta de caso de Gosta. polícia, né? Falei que eles gostam Às de vezes, Giroflex. mesmo sendo E tem BBB novidade lá de dentro, Vanusa, ele hein? já tem problema de polícia. E Que? tem novidade de Vanusa. Novidades de Vanusa. Aliás, é outra bomba hoje aqui no nosso programa. No bafão do Felipe Campos, ele vai dar as últimas informações em relação ao estado de saúde da cantora Vanusa já, gente. Ficando Chegou! de Chegou! Vanusa. A gente quer saber tudo. Chegou agora, olha, 3h50. 3 ônibus. Olha, eu sempre estou acostumado a brincar com vocês, enfim, mas o assunto agora é muito sério. O assunto realmente é sério e não dá pra gente, né, começar os bafões da forma como eu sempre gosto de começar. Sim. É o seguinte, o estado da nossa querida, amada cantora Vanusa não é nada bem, Sônia Abrão. Não ouvi Há umas melhor. 2 semanas atrás, eu recebi uma informação, que a Vanusa não receberia mais alta. Porque, Como assim? Não receberia mais alta? Não receberia mais alta. Internada pra sempre? Internada, iria ficar para sempre internada. E que talvez ela nem voltasse ao apartamento dela. Por quê? Aqui em São Paulo, nós sabemos, ali na Rio Branco. Sim. Que poderia ter sido perdido por falta de pagamento de condomínio. Tá. E aquilo ficou, e eu tentando falar com o Rafael Vanucci, e nada de eu conseguir falar com ele. Ontem eu consegui falar com o Rafa. Sim. Nós conversamos praticamente por 1 hora, Tá. e durante a conversa ele foi abrindo algumas coisas. Primeiro, não existe nenhuma possibilidade de perder o apartamento. O apartamento Tá em é do ordem. Rafael, Ah, é do está Rafael. em ordem, não existe dívida de condomínio, Tá. ele está pagando, está no nome dele, o apartamento é dele, inclusive foi o apartamento que ele deu para ela morar quando ele saiu da Casa dos Artistas. Sim. É o mesmo Que legal, até né? hoje que ele comprou lá, tá lá bonitinho, fechado. Porém, o estado de saúde da Vanusa está bem delicado. Quando me disseram que ela estava com um quadro de esquizofrenia, Tá. que por isso que ela não deixaria mais a clínica. Levando em consideração que a Vanusa tem 75 anos de 75 idade. anos, Porém, nós olhamos assim, a gente nem Ninguém acredita que a Vanusa esteja com 75 anos de idade. O Rafa disse o seguinte: Fê, eu não falei absolutamente nada, eu vou falar exatamente o que o Rafael me disse. Tá. Fê, eu não falei absolutamente nada, porque nós não temos novidades. Porém, nós fizemos uns exames na minha mãe, Disse que ia sair faz tudo até o mais meio ou do menos ano agora, uma né? semana, e eles estão meio que fechando um diagnóstico de Alzheimer. Alzheimer. Porém, ainda não é certeza que ela esteja com Alzheimer. Tá. Daqui 15 dias, eles irão fazer uma nova bateria de exames. Inclusive, ele me disse que são exames carérrimos.
Por isso que demora ele tanto, está né? custeando absolutamente tudo, porque também pode haver ou Alzheimer, ou ela pode estar também com com uma leve esclerose múltipla. Ela disse que ela emagreceu muito, disse que ela perdeu mais ou menos quase 30 quilos. Imagina, a Vanusa, ela é uma mulher franzina, ela é uma mulher que ela nunca foi obesa ou gordinha. A Vanusa sempre manteve corpo. Você imagina a Vanusa 30 quilos mais magra. Esquelética, né? Então, assim, agora ela está retomando, diz que ela está começando a se alimentar novamente e diz que ela está começando a pegar peso novamente, e diz que toda a história da Vanusa, o drama que está vivendo a nossa cantora Vanusa é realmente esse. Porém, o diagnóstico ainda não é preciso. Não é preciso, porém, mas eles ele é ainda... sombrio. é muito sombrio. Pois ainda não fecharam o diagnóstico, mas os médicos trabalham com a suspeita de Alzheimer e também de esclerose múltipla. Então, assim, eu acho assim que a Vanusa, aos 75 anos, com tanta história que ela construiu, com toda a família que ela construiu, com os filhos que ela tem maravilhosos, Amanda, Areta, até o próprio Rafael Vanucci, eu acho que é tão triste você dar esse tipo de notícia, e principalmente quando você é amigo da pessoa. Sim. A Vanusa que ensinou ele a dirigir, vocês acham? Foi, é verdade. Foi ela que Ele só não aprendeu. Ele não aprendeu, mas ela ensinou, né? Eu conheci esta pessoa aqui há 20 anos atrás, na casa de uma amiga nossa, e quem estava lá? Vanusa. Vanusa cantando, fazendo um show para mim e para o Thiago Rocha. Eram poucas pessoas. Não era? E é muito louco isso, né? A gente viu que a carreira da Vanusa começou a dar uma balançada por conta justamente da falta de memória. E se a gente for analisar de forma fria, o que faz o Alzheimer? E o que faz a esclerose? Ela bagunça um pouco dos seus sentidos, da sua memória. Nem ela sabia o motivo do esquecimento na época, lembra? Pois Lembra? Será que são os medicamentos? Será que eu fiquei nervosa? Será que eu esqueci o Muita hino? gente falava que era mistura de medicamento com álcool, álcool. lembra? A história do hino, aquela coisa toda, né? Então, até Mas é você verdade. buscar a raiz desse problema, e quando a gente fala de cérebro, é um negócio maluco, porque é muita Ninguém coisa, chega, ninguém né? Então, assim, de fato, eu prefiro esperar, mas é muito triste que uma pessoa como a Vanusa, dona de um talento ímpar, esteja passando por esse momento E tão que foi delicado. o que o Rafael disse, né? Eu não tinha absolutamente nada para dizer. Eu falei, mas isso já é uma informação. Claro, né? Porque o nosso claro. público é o público da Vanusa, é o público do Aguinaldo Timóteo, e querem saber, né? São pessoas que perguntam, que ficam São ídolos de atrás, verdade. querem saber Verdade. qual é o real estado de saúde. E é isso, infelizmente, que está acontecendo com a cantora Vanusa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a homenagem que o Rafael Vanucci fez no Instagram dele no Dia das Mães. Ele colocou esse depoimento da Vanusa, que estava grávida dele, olha. E o título da matéria, inclusive, era esse aqui. Este filho não veio ao acaso, foi feito com muito amor. Ela estava naquela época vivendo um relacionamento com Augusto César Vanucci, esse grande diretor de TV. Deu essa entrevista, se não me engano foi para a revista Amiga, e aí ele colocou. E aqui ele disse só o seguinte, rapidinho, Marmita, olha, das inúmeras lições da vida que você me deu, a mais marcante sempre foi você me colocar como homem da família. Isso me fez amadurecer muito, acreditar sempre no meu potencial e que sou capaz. Por tudo que me ensinou, eu tenho orgulho de dizer que tenho orgulho do homem que me tornei. Você me ensinou a sempre fazer o diferente, acreditar, ser de verdade, e vou ser assim eternamente. Te amo, minha mãe, disse o Rafa Vanucci. Bonito, muito né? lindo. Linda homenagem. A foto é linda também dela grávida dele aí.
Enfim, essas são as informações do Felipe Campos. Já e já a treta entre o Gabriel, não é, e o Ovelha por conta da Mara. Ai. A coisa teve continuação. Já já você vai ver aqui. Teve Hoje fight. tem, porque hoje tem a resposta do Ovelha, gente. Vixe. Ele resolveu Sônia falar. Abrão. Hoje tem a resposta do Ovelha sobre o que ele falou lá no Jogo das Três Pistas, na frente do Silvio Santos. Que ele tinha tido um romance com a Mara que rolava até hoje. Então aí vocês já imaginam, né? Bom, vamos saber dessa treta aí do Gabriel com o Ovelha. Eu espero que eles já estejam meio que brincando com essa situação. Acho que não dá para ficar sério, para valer, como ontem, né? Pintou um climão. A gente falou com a Ovelha, pediu uma resposta para ele, vocês vão ver agora. A gente conversou de novo com o Gabriel, ele não amoleceu muito na conversa e a resposta do Ovelha parece que também é uma Não vai coisa piorar? mais dura. Sônia, deixa, Não sei. deixa pro seu canal do YouTube. Não vai isso, piorar? Tem o Ovelha? canal Deixa do pro seu YouTube. Instagram, Sônia Abrão. Não Isso vai dar uma quero o canal confusão. do YouTube, Isso não. vai dar uma confusão. Eu acho que vai piorar. Vocês acham? Declaração do Ovelha? Vai, Publica lá Se no ele arroba insistir Sônia nessa Abrão. história de namoro, Ele é doido, Ai, gente. meu Eu não Deus. estou entendendo onde ele está querendo chegar. Mas primeiro, vamos ouvir o novo recado do Gabriel Torres, o noivo da Mara. Ele ainda parece estar super bravo É com áudio? essa história. É áudio. Vamos ver. É áudio ou é vídeo? É vídeo. Vídeo, é não, vídeo. Sônia Abrão. Ih, vamos lá, vamos ver. Oi, Sônia, nossa rainha, Vlad, Felipe, Thiago, boa tarde para vocês. Bom, gente, eu vim aqui tentar esclarecer essa situação, esse papo que anda rolando. O Ovelha foi no programa do Silvio Santos e falou que tem um caso com a Mara. É isso aí. Aí os meus amigos, seguidores, começaram a me mandar mensagens perguntando, Gabriel, e aí? Com Ovelha? Olha, a Mara participou do reality show A Fazenda com Ovelha, e o Ovelha ficava com aquele papinho dele. Sem você não viverei, ia pra lá, pra cá, risadinha. Aí eu conheci o Ovelha. Ele vinha muito em casa, a gente fazia música, conversava bastante. Só que aí depois de um tempo, 3 horas da manhã, como ele falou no programa do Silvio Santos, não falou pra mim, na minha cara. Eu quero ver ele falar isso na minha cara. Ele começou a tocar o telefone da Mara, a Mara dava risada pra lá, pra cá. E aí? Será que é o Ovelha, gente? Eu toso ou não toso, Ovelha? O que você me diz? Beijo, gente. Todo mundo que acompanha aí o Tarde é Sua, me dê a sua opinião. Toso, não toso, Tosa, Ovelha? tosa, não, tosa, não. tosa Não sim, tosa. tosa. Não tosa. Vai mexer com a mulher dos outros? Não tosa. Não pode um negócio desse. Felipe. Tosa ou não tosa? Faz uma prancha. Faz escova, Bom, daqui a merece. pouco, Não é possível, ele vai falar? ele vai falar. Meu Ele Deus. mandou uma resposta longa. Olá. Ele mandou uma resposta longa. Faz uma Eu acho que ele já prancha, é fez isso? a chapinha, Olha lá, Felipe. Fez, não fez? Eu acho. Então, vamos lá. Estão preparados? Olha Eu não. a cara do Vlad. Eu tô com medo. Olha, tô achando que isso pode Vai virar dar uma confusão. encrenca de graça ou é pegadinha dos dois. O que eu preferiria, juro pra vocês, ter sido feita de boba e que isso fosse uma pegadinha, porque não acho legal. Eu acho que vai piorar. Essa briga. Vamos ver agora, vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. É uma coisa engraçada, né, bicho? Eu, com esse romance que eu tenho com a Mara, que é uma coisa muito particular minha e dela, e de repente o Gabriel fica nervosinho. Tá nervosinho, Gabriel? Porque eu tenho esse romance com a Mara? Eu namoro com você também, bicho. Se for esse o problema, eu namoro contigo também, velho. Bom, Gabriel, você falou uma coisa que eu fiquei aqui na expectativa, bicho. Quero ver ele falar na minha cara. Eu falo na sua cara a hora que você quiser, velho. Eu não tenho problemas com pessoas querendo dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Eu falo isso toda a vida que eu estou conversando com ela e falo pra você também. Gosto dela e acabou. E daí? O que você tá querendo comigo, bicho? Essa amizade que eu tenho com a Mara, esse romance meu com a Mara, é muito antigo, Sônia Abrão. Nós nos conhecemos em Salvador. Ela tinha 15 anos. E aí pintou uma química totalmente grandiosa. E o tempo foi passando e a gente começou a se comunicar.
Quando ela veio para São Paulo, tudo bem, nós continuamos a nos comunicar, mas ninguém nunca soube disso, que era uma coisa totalmente lá Romeu e Julieta. O que aconteceu? O tempo passou e eu fui convidado para fazer a Fazenda, onde eu fui uma pessoa que comecei a recepcionar todos os participantes. Quando eu vi, entrou a Mara e pronto, ali foi a gota d'água para a gente voltar tudo de novo, mas mesmo assim eu escondi, e ela também. Eu quando estava respondendo para o Silvio Santos, ninguém deixou eu molhar o bico, porque o programa tem um time, e eu conheço o time de TV, a gente tem que botar para frente para dar um impacto. E aí surgiu esse bafafá todo, essa conversação toda, o mundo todo me ligando, e eu sem saber o que era a minha brincadeira que eu fiz com a Mara. Eu e a Mara, nós falamos de madrugada, falamos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas a gente conversa sobre espiritualismo, sobre televisão, sobre time, sobre carreira. É isso que a gente conversa. E quando a gente termina a conversa, a gente fala, te amo, e você? Eu também te amo. É um amor espiritual. E quando eu ia para casa da Mara, que a gente ficava brincando ali, fazendo música, eu e o Gabriel, eu fiquei feliz porque o Gabriel começou a tomar conta dela, porque ela sempre foi uma pessoa sozinha, né? Nunca teve a sorte de encontrar um grande cara como eu. E eu, como protetor, ficava ali, olha, faz assim, vamos fazer assim, assado, e tudo deu certo, até eu falar estas coisas no programa do Silvio. Moral da história, não passa de uma brincadeira, Mara é minha amiga, Gabriel é meu amigo, a gente tem um amor grandioso, é um amor de família, nós nos amamos de verdade. Agora, se eu de madrugada ligo para ela liga para mim, é um problema só nosso, e ninguém pode meter o bico. Gabriel, não fica triste não, tá, bicho? Não vai querer brigar comigo, porque eu não sou de briga, eu sou de paz e amor. Mas se você quiser, eu namoro contigo também, velho. Perto, fazemos um triângulo amoroso. 1, 2, 3, 4. E eu digo mais uma vez, Mara, eu te amo, tá bom? Beijo pra você, pro Gabriel e pra todos que estão aí de butuca na programação da Rede TV. Sônia Abrão, você, minha rainha preferida. Vai te namorar também. Canta, Sônia, amo você. Aê, também, Sônia Abrão. Também, mas você tá louco, você pirou, ovelha. Sônia Abrão. Ele quer namorar com a Sônia, ele quer namorar com o Gabriel, ele quer namorar com a Mara. Ele quer namorar com todo mundo. Outra dessa eu não aguento. Ai, não. Juro mesmo, né? E vocês querem falar mais alguma Olha, coisa? Não Falou querem? que quer Quer namorar você, quer agora namorar não é. o Gabriel, Ele quer namorar todo a Mara. mundo, né? Ele fala que é um romance, que o Biel não tem nada a ver com isso, com que eles conversam à noite, ele e a Mara. Depois é amizade. Mas que é tudo espiritual, é tudo Romeu e Julieta. Abriu a comporta, ele quer namorar todo mundo, né? Sobrou só pra você. Porque tudo é espiritual, entendeu? Espiritual, Não é. existe pecado. Não entendi nada. existe. Só que o Gabriel vai poder se vingar, né? Agora, Que jeito. e a Mara... Fala. Não, porque o Gabriel vai poder se vingar de toda essa história aí, porque você lembra que ele falou da participação dele e da Mara na Fazenda. Sim. E o nome do Gabriel já está sendo cotado Sério? para entrar na próxima edição da Fazenda. Acredito. Seria por conta dessa história toda? Será? Será que tudo isso Ó, Aí ele acho vai que é um namorar bom espiritualmente. não tem nada com oficial alguém lá ainda? dentro? Ah. Ele pode dar o troco lá se ele encontrar outra pioa. Cara, uma ovelhinha. Inclusive, Sônia, tem uma pioa que também tem um nome cotado para essa próxima edição da Fazenda, que ela chegou a pesar mais de 100 quilos, hoje está com 70, está com um corpaço, fez muito sucesso na década de 1990, uma musa do axé. Moça do axé. A que era do... eu sei quem é. Quem? Eu sei quem é. Quem é? Ela também está cotada para entrar na Fazenda junto com o Gabriel. Então fala, Se eu fosse o Gabriel, eu ia lá e descontava. Mas para com isso. Descontava. Não, Não, Compromisso. só pra falar. Mas a Mara não teve nada Ela era com dançarina? ovelha na Fazenda. Ela era dançarina. Nada. Ela mulata. chegou a pesar mais de 100 quilos. A mulata. Entrou em depressão. Débora Brasil. Débora Brasil. Não. Do Tchan. Não, é a outra. É a Renata. Ela É a outra. teve compulsão alimentar. É a Renata, outra. não é a o dela? que foi Não é inclusive Renata. do Não é Tchacabum, Renata? não foi? Não, me foi outro lembro. grupo.
Olha aqui, gente, tem duas Já eu coisas falo. enquanto vocês tentam adivinhar, porque o Vlad resolveu E tem um antes e o depois cérebro dela. do Felipe. Depois tem um antes e o depois dela, Antes que eu e deixei com a depois produção. dela? Se Tá depois bom. a gente vê se Então dá pra vamos mostrar ver. aí. E o Carlinhos Maia? Tá casando agora, né? Aliás, 4 falar e em meia, é casamento. agora. Olha aqui, gente, Roberto Carlos, o jogador, conheceu Roberto Carlos, o cantor. Foi um dia muito especial. Essa informação, olha aí, tá no portal UOL, Encontro de Reis, né? Realmente, que legal. Olha Bacana, aí. hein? 2 Roberto Carlos, não só da música e outro do futebol. Ganhou uma camiseta. Muito legal. Nós temos já imagens do casamento do Carlinhos Maia. É agora, né? 4h30, né? É, 4h30, estava É. marcado 4h30. São os preparativos, 4h30. chegar Era para os ter dois começado a cerimônia, não começou ainda. Olha, E a polícia diz São que risco de Francisco. rompimento da barragem na fazenda do Gustavo Lima deve zerar em 2 dias. Então que fiquem bom. tranquilos, as providências. Olha lá, Olha. já Olha são que assim. lindo. Nossa, que lugar espetáculo. lindo! Meu Tem Deus! que ser Canhão, né? Alagoas. Ai, eu amo girassol. Olha que lindo. Ah, Marmita, deixa eu só ficar assistindo. Que lindo, que lindo. Olha. E tem a Deve ter de musa famosos da lá. fazenda. Nossa, que lindo, gente. Vai parar em presente, hein? Olha, vai mesmo, Mais hein? de 6 mil girassóis. Ah, jura? Eu já estava feliz com só 6 mil. Que lindo. muito girassol. Né, Valine? Mais de lindo. Olha Dá que vontade bárbaro, de ir, tá né? bom, dá vontade, né? De já tá lá. Que maravilha, viu? Bom, antes do Vlad Olha o revelar casamento. quem vai participar da Fazenda, mais fotos do casamento. Agora são Olha. fotos mesmo. 6 mil girassóis? 6 mil 6 girassóis. Se olha solta um só. papagaio lá, ele acaba com a Acabou decoração com a festa. inteira, né? Olha. Que ele come tudo. 6 Gente, mil mas girassóis. Que capricho. Às margens do Rio São Francisco. Pois é, Na cidade. Canyon, né? Isso, do Canyon. Na cidade de Piranhas, em Alagoas, né? 3 caminhões de comidinhas. 3. Você tem 3 noção que caminhões 3 de caminhões chegaram hoje? Meu 3 Deus. caminhões de Olha que comida. capricho, gente. Que Olha coisa o linda. luxo disso, gente. Olha como vai ser a festa. As atrações, tudo vai ser a Loki e a Loki, Wesley Safadão. É mesmo. E mais tem uma banda, Tem aquela gente banda que não vai. Melim E o dia também. tá bonito, hein? É, Tem tinha um gente, boato de que não iam e não vão mesmo, Não né? vão, a Loki, Pode ó. falar? Quer falar? Tá aí? O Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Eles não tinham ido ontem à festa de pré-casamento, que era também um ensaio para os padrinhos. Eles Aliança. não compareceram. Olha que lindas Nos pés de São alianças. Francisco. Sabe que o Tirulipa, que é um dos padrinhos também, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a mostrar. Aí, ó, ele foi um dos primeiros a mostrar as alianças, porque ele ficou encantado com Lindo, as hein? alianças. Você sabe o que vai ter para comer, Felipe? O quê? O quê? Ó, São 3 caminhões de comida. então, são 3 caminhões de comida. Tem uma mesa de suspiros, assinado pela chefe Priscila Cantinho. Que é ótima. Tem suspiro de laranja com recheio de chocolate belga, suspiro de baunilha, suspiro de Você não queijo, gosta? pó de Coisa com parmesão. substância. Carne louca vai ter? Nossa, mas é suspiro Não. gourmet, é Essa aqui são só os maravilhoso. doces. Ah, só tem doce. Cada chefe assina São 3 os caminhões de salgados, suspiro, é os isso, não? doces. Não, Não, né? Mas São também 3 caminhões de eles vão comida, suspirar depois. né? Mas lá na hora tem toda essa linha aqui assinada pela, Você sabe que toda pela chefe. essa estrutura começou a ser montada no sábado. Claro, mas uma estrutura Eles começaram desse a montar tamanho. tudo. Mas nem o Rock in Rio começa tão antes. Trabalharam com toda a previsão de tempo, justamente para não chover, dar um Ó, sabe por vendaval quê? e voar tudo. Credo, para! Pode Mas ele que deu, o Tirulipa que deu as alianças de presente, por isso que ele mostrou Diferente, em né? primeira mão. Do noivo e da noiva são iguais. Eu nunca vi Ó, em homem ouro com branco aliança de e pedrinhas brilhantes, assim, né? em ouro branco Pedrinhas, olha brilhantes, eu, né? Brilhante e eu pedrinhas. ouro branco brilhante. Olha que Olha que linda, lindo. gente. Muito linda. O Tirulipa não vai casar? Hã? Por quê? Eu acho que ele já é casado. Não, o Tirulipa já é casado. Já é casado? casado, já.
Mas linda, linda. Mas perto 6 da mil imagem de girassóis. Santo Antônio. Eu quero ver, sabe? Eu quero ver é o look dessa gente toda amanhã. Eu quero Amanhã, mostrar. Amanhã você vai falar tudo, né? Vocês vão passar a tarde na boca Mas olha, do eu vou te Felipe. falar, muito legal. Gostei, amei a ideia, incrível. Olha que lindo. Olha esse Sônia. terno do lindo, Kevinho lindo. aqui. Se aprova esse O look, Kevinho, então? Vai lá. Ele tá Cadê? lá e mostrou, ó. Se aprova esse look? Não dá pra ver direito. Não dá pra ver? Ué, por quê? Olha lá, esse aí, ó. Bonito. É Eu bonito, mas gosto. pra ser um lugar tão aberto, né, gente, com colete... Vai me poupa, empacotado né? desse jeito, né? Mas vai como? Vai eu acho que ele tá elegante. Eu achei Podia ser uma elegante. coisa mais Kevinho. casual, mais sunset no final da tarde. Sabe nem que é sunset. Sunset, nossa, meu Deus, né? Chiquésimo Sabe nem que é ele. sunset. Enfim, novidades já chegando ao casamento do Carlinhos Maia. Pois é, e os convidados já estão adentrando lá em Piranhas, à margem. Tanta piranha. Lá é porque tinha muita piranha, sabia? verdade. E aí. vai Para, começar. tia. E aí o que acontece? Gretchen já chegou na festa. Chegou. Já está toda produzida. Gretchen, Cadê? tem foto? Ah lá. Ah, não, gente, eu me recuso. O que é? Eu me recuso. Não, Que não que dá. tem? Sem calcinha ela chegou. Ah, que não. Sem ela, calcinha. Sem calcinha? Ela pode estar sem calcinha, mas com tapa não, sexo. gente, mas não dá, quer né? dizer que ela esteja sem nada. promessa isso? Amanhã Não quer vocês vão dizer. ver todos os detalhes dos looks dos convidados, com certeza. Eu já E não às vezes aprovo essa esse parte da aqui, Gretchen. olha, é um tecido gosto. cor da pele que tem por baixo. É o Circo do... de Soleil, não? Ah, por quê? Mas como é que você vê a calça? Super tropical. Não, como é que vê? Não Ali não, vê. pô. Você não Sabe vê. aquele gelinho de maracujá? Olha só. Não, é Gelinho. isso. Gelinho de maracujá. Eu acho que é tecido cor da pele. Gelinho é o de falso ma- transparente. Parece a capa do tablet da Sônia. Olha aqui, falando em casamento, falar em batizado, tá aqui, olha, chegou o convite do batizado da Laurinha, a filha do Rafael Willi e da Aline Kese. Esse daqui, deixa eu ver, olha aqui. Esse é o do padrinho Elias Abrão, olha que lindo que vem o convite. Então tá aqui padrinho Elias Abrão, dentro da caixinha vem uma toalhinha azul e vem os bem batizados, não são bem casados, são bem batizados. Esse aqui é do Elias, esse aqui é meu então, né? Deixa aqui, ó, madrinha Sônia Abrão, olha que lindinho o convite, a caixinha é essa, só que mulher, a toalhinha é cor de rosa, tá? Que lindo. E aqui tem o convite do aniversário que daqui a pouco a gente mostra. Lembrando que o Felipe recebeu o kit, o Thiago também. Todo mundo. E o Eu estarei Vladimir lá, também. Rafael e Todo Aline. mundo vai estar lá, tá? Beijo, Rafa. Beijo, Aline. Beijo, Laurinha. Sábado a gente se vê. E agora a gente vai girar e já volta. Beijo, gente. Tchau. Beijo.